Alguns estados brasileiros, como Bahia, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, estão em alerta após o aumento de casos de meningite tipo C. A doença não é a única forma da meningite, embora seja uma das mais perigosas. A infecção pode ser causada por bactérias, vírus, fungos e outros micro-organismos. Sobre este assunto, eu converso com o médico neurologista Marco Aurélio Fraga. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, É um doutor. prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero poder ajudar. A gente que agradece a sua presença. Vamos começar entendendo o que é a meningite. Bom, a meningite, como qualquer outra infecção, tá? Claro, pode ser um processo inflamatório que envolve as meninges no cérebro. As meninges é como a cobertura que envolve o cérebro. Quando eu tenho um processo inflamatório provocado por algum tipo de micro-organismo, que pode ser vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo. Então, qualquer desses organismos que muitas vezes são transmitidos pelas vias aéreas ou pela via fecal-oral, então esses micro-organismos podem provocar inflamação nessa meninge, nessa capa que envolve o cérebro. Você começou a falar, mas queria que você aprofundasse um pouco mais em quais são essas formas de transmissão. O que o pessoal tem que tomar cuidado, a higiene de algum alimento, quais são os cuidados para evitar a transmissão? A transmissão, as duas formas de transmissão mais comuns são a transmissão por via respiratória, então, gotículas, né, da saliva, alguma secreção nasal, alguma coriza. Uma outra forma de transmissão também, por conta de um dos tipos mais comuns de meningite, que é a meningite por enterovírus, é por transmissão fecal-oral, certo? Então, enterovírus, que às vezes já estão no nosso organismo e que você pode transmitir através de uma superfície não contaminada, de um alimento contaminado. Então, você vai ingerir, toca numa pessoa que não fez a higiene adequada. Então, é uma forma de transmitir. Então, lavar as mãos, cobrir o rosto se você estiver sentindo algum tipo de coriza, espirro, tosse. Tudo isso auxilia na redução da transmissão. Lavar as mãos, lavar os alimentos. E quais são os sintomas? Qual é o momento de procurar um médico? Perfeito. É muito comum, assim, a meningite é uma doença endêmica, ou seja, ela tem uma taxa, né, de incidência na população. E como a gente está vendo atualmente, alguns momentos em que ela fica epidêmica, né, alguns surtos, né, E é muito importante estar atento a alguns sinais importantes. Então, por exemplo, febre, dor de cabeça, dor nos olhos, uma rigidez na movimentação do pescoço, já são sintomas assim que são bem típicos na meningite. Só que lembrando que isso são sintomas na maior parte da população, que às vezes você não consegue identificar, por exemplo, num recém-nascido, numa criança de 1, 2, 3 anos que pode não se comunicar direito, né? Que às vezes ela pode ter só uma prostração, uma inapetência junto com febre. Então imagina, por exemplo, 3 dias de dor de cabeça, febre, não encontrou nenhuma outra causa, tem que procurar o médico para poder ser avaliado. Quais são os principais tipos de meningite? Começou falando que tem um tipo C circulando muito em alguns estados, mas existem outros tipos. Quais são? Claro. Então, assim, como eu falei aqui, a meningite viral, ela é super comum, provocada por esse enterovírus, mas o que ficou muito se discutido aí era a meningite bacteriana mesmo, e que a mais comum delas é a meningite meningocócica, e é uma das mais graves, por isso que ela precisa ser rapidamente diagnosticada. Essa tem a vacina, e das meningites meningocócicas, né, a tipo C é a mais comum, e é a que nós temos vacina. Temos vacinas para outros tipos de meningite, que pode vacinar tanto criança quanto adulto, tá? Mas a meningite meningocócica tipo C é a mais comum. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua participação aqui no TJ Goiás e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, espero novos convites e espero que tenhamos contribuído para informar um pouco mais. Um grande abraço para vocês e uma boa tarde. Boa tarde.